para a cruz. Aleluia, ao sangue teu, precioso sangue que na cruz de toda mancha nos limpou e do pecado libertou. Aleluia, para a cruz. Espinhos, grande dor, Furando a face do Senhor. a doce face do meu Rei. Aleluia, cantarei, pois o Calvário atravessou, o meu pecado ele levou, e o Salvador morreu por mim. Aleluia, para a cruz. Aleluia, para a cruz. Aleluia, pela dor e pelos cravos em suas mãos, tomou o meu lugar, o Rei, por mim morreu meu Salvador. Aleluia, para a cruz, ao Cordeiro que morreu e do seu trono a nos desceu, e suportou tão grande dor, por mim morreu meu Salvador. Aleluia, cantarei, pois o Calvário atravessou, o meu pecado ele levou, e o Salvador morreu por mim. Aleluia, para a cruz. Aleluia, cantarei, pois o Calvário atravessou, o meu pecado ele levou. Me alegrarei em sua cruz. Me alegrarei em sua cruz. Me alegrarei em sua cruz. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus a você, a sua família. Hoje, sexta-feira da Paixão, nós relembramos o sofrimento do Filho de Deus quando entregou a sua vida na cruz, de maneira espontânea, voluntária, porém expressando o amor de Deus para com o seu povo, amor redentor. O salmista, no Salmo 22, salmo este messiânico, nos primeiros versículos diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe
de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste estando eu ainda no seio de minha mãe. Nós teremos hoje, pela graça de Deus, mesmo à distância, nós teremos o culto das 7 palavras, relembrando aquelas expressões do Senhor Jesus sobre a cruz, nas últimas horas de sua vida aqui na terra, mas expressões que denotam o amor e os cuidados divinos na minha vida, na sua vida. Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela riqueza, pela grandeza do teu poder e do teu amor revelados por meio de teu Filho Jesus, quando sobre o madeiro entregou a vida por nós. Ajuda-nos, Pai, em nossas limitações de entendimento, para que possamos compreender a grandeza e a riqueza do teu poder e do teu amor, e que nestes momentos os nossos corações possam transbordar de gratidão, de fé e de amor na tua presença. Nós oramos e suplicamos a bênção tua em nome de Jesus. Amém. A primeira expressão de Jesus quando foi crucificado é esta que se acha registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Senhor Jesus foi crucificado sob 2 acusações principais. Acusaram Jesus de blasfêmia contra Deus. E acusaram Jesus também de conspiração contra César, conspiração contra o Império Romano. 2 poderes se uniram nas acusações, na condenação e na crucificação do Filho de Deus. O poder religioso expresso pelos judeus e o poder político visto nas ações do Império Romano. E quando as pessoas se veem sob pressão, sob acusações, as reações comuns é a defesa, é a justificativa. Mas nós não achamos na pessoa de Jesus expressões de defesa diante das acusações. Nós achamos em Jesus a capacidade de olhar para os seus acusadores, mas olhar também para a minha vida e para a sua vida em uma expressão de amor e de cuidado. Pai, perdoa-lhes. Com estas palavras do Mestre sobre a cruz, percebe-se que a cruz se tornou um verdadeiro celeiro, um celeiro de portas abertas. Porque sobre o Monte Calvário, o Senhor Jesus possuía ali uma visão ampla, uma visão da natureza à sua volta, a natureza que ele próprio criara.
mas também uma visão das pessoas que se achegavam, muitas com o intuito único de blasfemar e de zombar do Senhor. Mas sobre o Monte Calvário, crucificado, o Filho de Deus tem a capacidade de olhar as mais profundas necessidades que o ser humano carrega. E sobre a cruz, com suas palavras e com seu ato, o Senhor Jesus abre as portas do celeiro para abastecer as pessoas que ali estão. Abre as portas da graça salvadora, do amor divino, da paz verdadeira, da esperança que a alma humana tanto necessita. Durante 6 horas, este celeiro ficou aberto, mas podemos dizer que este celeiro aberto pelo Filho do Homem permanece aberto diante de todos nós, e nós podemos nos abastecer na presença de Jesus. Pai, perdoa-lhes. Um verdadeiro celeiro aberto diante de nós. Nesta oração, Pai, perdoa-lhes, deparamos com uma petição que ultrapassa todos os limites colocados pela razão humana. Porque a razão humana não poderia esperar outra coisa senão homens embrutecidos, blasfemos, zombadores, permanecendo no mesmo estado que se achavam. Porém, o Senhor Jesus intercede, ora, busca o perdão divino, e os limites da razão, limites impostos pelos homens foram quebrados, foram ultrapassados, porque ali mesmo, junto à cruz, o centurião que comandava os guardas, quebrantado, alcançado pela graça de Deus, disse: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Em Atos, por ocasião da descida do Espírito Santo, cerca de 3.000 se converteram. Inclusive, muitos sacerdotes aderiram à fé cristã. A oração do Filho de Deus foi ouvida. Pai, perdoa-lhes. Aqui, nós somos confrontados com a maior necessidade do ser humano. Certamente as pessoas que estavam ali em torno da cruz de Cristo carregavam muitas necessidades em suas vidas. E quantas vezes nós erramos no diagnóstico do ser humano, nós olhamos e dizemos: as pessoas precisam de socorro material, precisam de atenção humana, precisam de segurança pública, precisam de atendimento na saúde. É verdade que precisam de tudo isso. Mas o Senhor Jesus, olhando para aquelas pessoas e olhando para a minha vida, Ele sabe que a maior necessidade que nós temos é da comunhão com Deus, é de sermos perdoados, é de sermos sarados, sermos restaurados na presença do Senhor, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai, perdoa-lhes. O Senhor Jesus nos confronta com a nossa real e maior necessidade em nossas vidas. E por fim, Pai, perdoa-lhes. Encontramos aqui o amor redentor de Jesus triunfando. A maldade humana não triunfou, os ardis satânicos não triunfaram. Triunfou o amor redentor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Destes dias sofridos e preocupantes que nós vivemos, muitas pessoas acham que o mal triunfa, que a sagacidade humana triunfa, que o poder da enfermidade triunfa. Mas aqui, quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, nós deparamos com o fato de que o amor redentor de Deus triunfa, vence.
E é por isso que as Escrituras nos apresentam uma multidão inumerável estará na glória com vestes brancas diante do Senhor, a publicar eternamente o poder divino. E pela graça de Deus, nós lá estaremos, o triunfo final da glória do Senhor. Pai, nós te damos graças por esta expressão de cuidado e de amor do Senhor. Trabalha, Senhor, os nossos corações e ajuda-nos para que possamos também seguir o exemplo de teu Filho Jesus neste mundo tão mau. Ajuda-nos a caminharmos com fé, com esperança e desfrutando do teu favor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. É um prazer estar aqui. Meu nome é Paulo Messias, eu sou ibelino, sou da Igreja Presbiteriana de Uberaba e nós estamos vivendo as datas mais importantes do calendário cristão. E nesse dia tão importante, eu gostaria que vocês que puderem abrissem as suas Bíblias comigo no livro de Lucas, no capítulo 23, e eu lerei do verso 33, o verso 39 ao 43. Verso 33, verso 39 ao 43. O texto nos diz o seguinte: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Agora o verso 39 ao 43. Um dos criminosos, de pendurado ao lado dele, zombava: Então você é o Cristo, salva a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu: Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: Eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Ó Deus, nós estamos gratos por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor é. Nós amamos a Tua palavra e queremos receber dela agora alimento. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o profeta Isaías, em Isaías 53, diz que Jesus derramou a sua alma na morte. Diz que ele foi contado entre os transgressores. Contudo, levou sobre si os pecados de muitos. E pelos transgressores intercedeu. Toda essa profecia se cumpre no quadro que estamos pintando agora. A morte de Cristo, o sacrifício de Jesus por todos nós. Meus irmãos, nessa cena o Santo de Deus estava sendo castigado com e como os criminosos, os malfeitores. E sua cruz estava entre as deles. Sua cruz estava entre as cruzes dos malfeitores. Mas também, meus irmãos, ao mesmo tempo, a graça de Deus estava entre eles. Com este cenário claro em nossas mentes, diante do breve relato que temos da história desses dois malfeitores na cruz, aos lados de Cristo, podemos nos alimentar do que a palavra de Deus diz a respeito da disponibilidade da graça de Deus. Meus irmãos, em primeiro lugar, ninguém está tão perto de Cristo que não possa estar longe. Os dois criminosos estavam aos lados de Jesus, provavelmente a poucos metros de distância. Tanto é que eles conseguiam conversar entre si. Mas quando o primeiro criminoso a falar abre a boca e zomba de Cristo, nós percebemos que na verdade ele não estava tão perto de Cristo assim. Embora perto, ele estava distante. Na verdade, ele estava no mesmo lugar em que Adão estava na queda. Quando Deus o pergunta, caminhando pelo jardim: Onde estás? Adão estava escondido. Escondido de Deus por causa da sua vergonha e dos seus pecados. Meus irmãos, esse criminoso se encontrava escondido de Deus por causa dos seus pecados, em seus pecados. O coração deste criminoso estava longe. E embora ele estivesse tão perto do Salvador, ele fecharia os seus olhos próximo do Salvador e abriria os seus olhos longe de salvação para todo sempre. Muitos entre nós se encontram no mesmo lugar deste homem.
Muitos que nasceram em lar cristão, ou que cresceram em programações de igreja, ou que foram batizados, ou que vêm à igreja, ou que foram evangelizados, ou que profetizam, que expelem demônios, que fazem milagres, como diz a palavra, que dizem Senhor, Senhor, parecem perto, porém estão distantes, estão longe. Estão longe porque são pessoas que têm contato, mas que não se comprometem de fato com fé e arrependimento, sinceros e frutíferos com o reino de Deus. Meus irmãos, mas em segundo lugar, ninguém está tão longe de Cristo que não possa estar perto. Os dois criminosos, de certa forma, se encontravam longe do Senhor. Meus irmãos, o segundo criminoso a falar afirmou que os dois criminosos mereciam estar ali. Eles praticaram o mal e longe do Senhor, eles praticaram tanto mal que estavam sendo até mesmo punidos pela tortura da cruz. Além disso, Marcos 27 nos diz que os que com ele foram crucificados, com Jesus foram crucificados, o insultavam. Além de tudo, eles insultavam ao Senhor. Mas, meus irmãos, em algum momento, daquelas 6 penosas horas em que Jesus ficou erguido ali no meio dos dois, a conversa, as palavras do segundo criminoso a falar muda. Se convertem as palavras. Meus irmãos, os seus olhos se abrem. Nós cremos que o Espírito Santo age ali. Ele reconhece o seu estado de pecador longe de Deus, mas ele também reconhece que Jesus pode o alcançar, porque para Deus não há impossíveis. E Jesus é a manifestação dessa verdade. Meus irmãos, então, na segunda palavra das 7 ditas na cruz, Jesus dá àquele homem a certeza de que o salvaria. Mas não somente isso. Jesus dá naquele momento a certeza de que naquele mesmo dia eles ainda estariam perto um do outro, mesmo depois da morte, no paraíso. Quantas pessoas entre nós pensam não ter mais salvação para a sua vida? Pensam ser impossível se achegarem a Deus. Ou outras que procuram diversos caminhos para se achegarem a Deus, sendo suas próprias ações, pessoas mortas, pessoas vivas, animais, caridade ou até mesmo esculturas feitas por mãos humanas. Existem também outras pessoas que procuram um caminho a Deus e creem que Jesus é esse caminho, mas é Jesus e algo mais. Meus irmãos, o que Jesus fez é Deus abrindo caminho a Ele mesmo. Jesus se mostrou único e suficiente para dar àquele pecador criminoso um pedacinho do paraíso. E meus irmãos, esta mesma graça pode nos abraçar hoje. Ela se estende e nos abrange. Cuidado, se lembre sempre, ninguém está tão perto de Cristo que não possa estar longe. Mas meus irmãos, por outro lado, ninguém está tão longe de Cristo que não possa estar perto, que não possa ser alcançado. Jesus morreu de braços abertos e eu te afirmo, Ele continua de braços abertos para te receber. Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu corpo ficou, seu rosto em declínio, qual anjo divino, coroa de espinhos, que o povo lhe deu. Eloi, 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 lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, forças, porém, o mestre expirou, não se maldizia
da ingratidão que o povo fizera sem ter compaixão. Lhe deram vinagre, Jesus recusou, sentindo agonia da morte e da dor. Eloi, 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 lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. A luz se fez trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus. Rasgou-se o véu da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. Eloi, 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 lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. A terceira frase proferida por Jesus na cruz, ela se encontra no Evangelho de João, no capítulo 19, os versos 25 a 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. A cruz cria novos vínculos, estabelece novos relacionamentos. Pendurado na cruz, Jesus olha para sua mãe, para João e para as outras mulheres que ali se encontravam e percebe a tristeza deles e a complexidade das relações da vida. Sendo Ele o Deus de toda consolação, e é Ele que nos conforta em toda a tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, conforme descrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, os versos 1 a 3. Jesus, ele propõe uma nova comunidade. João ganha uma mãe, Maria ganha um filho. A cruz, ela rompe com todas as fronteiras que a cultura, a política, a economia e até a genética criam entre os homens.
e tem um efeito transformador nas relações humanas. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, se referindo a esta frase, ele diz que esta é a palavra do cuidado, a valorização da família, a valorização dos pais, o cuidado com os pais. Se nós visitarmos um abrigo para idosos ou um asilo, nós vamos ver muitas mães e muitos pais ali abandonados, desprezados pelos filhos, praticamente jogados, porque não tiveram o cuidado de cuidar dos seus pais. Jesus se preocupa com a sua mãe, mesmo ali em meio a sofrimentos, a angústia, a dores, já próximo da sua morte, mas ainda assim ele se preocupa com ela. João, o discípulo amado, toma Maria, a mãe de Jesus, e a leva para casa. Tudo por causa do grande amor que ambos tinham por Jesus. Nós não sabemos de todos os detalhes desse desfecho, mas sabemos sim que Jesus, o Senhor, Ele ama os seus servos e cuida e continuará cuidando até o fim. Ao pé da cruz, surge então uma nova família, uns cuidando dos outros, repartindo o pão, dividindo o mesmo teto. A comunidade da fé, criada sob a sombra da cruz, nos dá novos irmãos, irmãs, pais e mães. Ela abre portas e nos convida para uma comunhão verdadeira, uma comunhão pessoal. Diante da cruz, cada um descobre aquilo que pode dar e aquilo que necessita. O abandono e a solidão também são vencidos ali na cruz do Calvário. Esta é a comunhão da igreja, o lugar onde os que ali se encontram têm uma nova família, têm um novo lar, têm uma nova perspectiva, porque é Jesus que está como cabeça dessa igreja. É Jesus que se preocupa comigo e com você, até na hora da morte, a hora da sua morte. Jesus, mesmo em meio a esta profunda dor e sofrimento, um sofrimento angustiante, Ele se preocupa a nos ensinar a cuidar uns dos outros, assim como Ele cuida de nós. A palavra de Deus nos manda amar uns aos outros como a nós mesmos, como Jesus nos amou. Então nós precisamos olhar para aqueles que estão à nossa volta, carentes, necessitados,
sofridos, especialmente nesses tempos de pandemia. Tem muita gente desconsolada, muitos que ainda não tiveram essa experiência que nós temos de ter o aconchego, o abraço, o apoio e o amor de Jesus. Nós precisamos olhar para aqueles que estão à nossa volta e sermos solidários, compadecidos e acudir às suas necessidades. Necessidades físicas, necessidades emocionais, e apresentando a elas o Senhor Jesus, que supre toda e qualquer carência espiritual. Que Deus nos abençoe. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46, é a quarta palavra que Cristo fala no momento ao qual Ele está na cruz. Diz o seguinte: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? As palavras ditas por Jesus neste momento são palavras de grande mistério, são palavras de grande afeto, pois nesta oração que Jesus Cristo faz no momento em que Ele está na cruz, Ele fala com o próprio Deus. O Deus Filho falando com o Deus Pai. Grande a dificuldade é para nós, seres humanos, entendermos qual é a grandiosidade e o quão grande era o amor de Deus pelo seu Filho. Jesus, em momento algum, chegou a pensar ou a tentar descer daquela cruz. Mesmo Ele tendo todo o poder e a qualquer momento Ele pudesse descer dali, Ele foi obediente até o final. Se olharmos na epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 8, diz o seguinte: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mostrando ali que mesmo Jesus Cristo sendo humilhado, sendo chicoteado e estando naquela cruz pregado, Ele se humilhou. Ele esteve ali para morrer, e morrer uma das piores mortes, que é a morte de cruz. Jesus, naquele momento, Ele estava sofrendo pela humanidade. Naquele momento, Jesus estava sentindo o pecado e a dor e a amarga dor de todos aqueles que tinham pecado. Nós vemos também que Jesus estava num dos momentos mais difíceis de toda a sua caminhada aqui na terra. Essas palavras que por Ele foram ditas são de extrema importância. Nesse mesmo sentido, no livro de Salmos, no capítulo 22, no versículo 1, diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acha longe dos meus gritos de angústia? Nós vemos que Jesus ele se encontrava nesse momento, em um momento de total angústia, um momento a qual ele estava sentindo um desamparo em todas as áreas de sua vida. Um desamparo físico, um desamparo moral e um desamparo afetivo. Jesus ele mostra a sua grandeza, se olharmos um pouco mais para frente em Isaías, no capítulo 53, no versículo 5, ele diz o seguinte: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus Cristo, naquele momento, ele provou a dor de carregar os pecados de todos nós. Ele sofreu a amarga ira que Cristo tinha a colocar sobre nós. E nós assim, então, podemos ver que Jesus Cristo, naquele momento, estava mostrando que a sua grandeza de sofrer por nós,
mesmo nós não mesmo que a gente não merecesse que ele sofresse por nós, ele estava lá sofrendo e morrendo naquela cruz. Que nós possamos refletir e entender nessa manhã que todas as palavras ditas por Jesus são palavras de profundo mistério. Que sobre essas palavras Jesus mostra que estava sofrendo por toda a humanidade, não só pelos daquela época, mas até os dias de hoje. E que essas palavras ditas por ele foram em um momento de extremo sofrimento e desamparo. E que possamos lembrar que o castigo que nos traz a paz é a morte de Cristo Jesus na cruz. Amém? Evangelho de João, capítulo 19, o verso 28 registra o seguinte: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Traga-me um copo d'água, tenho sede. E essa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água e os meus olhos pedem teu olhar. É sabido que 70% da superfície da terra tem cobertura de água. Apesar disso, fala-se que em poucas décadas faltará água. E a sede será a causa de conflitos bélicos. Talvez por isso o nosso planeta coberto de água se chame Terra, fazendo referência à porção seca sobre a qual vivemos. O nosso corpo é constituído de 70% de água. Depois do ar, a água é o elemento mais importante para a manutenção da vida humana. O consumo inadequado de água faz adoecer e mata. O consumo de água inadequada faz adoecer e mata. A sede mata. E as previsões em relação à guerra pela água é de que a sede que mata vai levar o homem a matar, para matar a sede. Sede é um assunto muito sério e que pode ser abordado de várias maneiras. Pode-se falar de sede do necessário para a manutenção geral da vida dos homens, dos animais, das plantas. Pode-se falar de sede da alma, de amor, de cuidado, de convívio social nesses tempos de isolamento. Pode-se falar de sede espiritual, sede de Deus. Às vezes a sede é abordada de forma infantil. Provoque sua sede até não aguentar mais. E depois a satisfaça do jeito mais gostoso possível. Esse era um tema de uma campanha publicitária dos anos 80. Nesse contexto, a pergunta: qual é a sua sede? É bastante inadequada. Essa pergunta leva em consideração, tem por pressuposto, a necessidade humana, seja as suas vontades, os seus desejos ou até as suas necessidades materiais. Isso é muito pouco. O texto do Evangelho que nós lemos mostra um dos passos finais de Jesus na sua caminhada por esta terra. O Deus eterno, o Criador do universo e da vida, que em seu conselho eterno havia deliberado desde a fundação do mundo que viveria a nossa vida. Por isso ele
se fez homem, teve carne e osso e habitou entre nós. E deliberou que iria morrer a nossa morte. Por isso estava cravado na cruz. Esse Jesus é um com o Pai, é o Logos, o Verbo de Deus, o poder absoluto que com sua palavra fez existir o universo. Em Gênesis capítulo 1, em Jó capítulo 38, percebemos que essa palavra criadora fixou os limites das águas. As águas suspensas, as águas superficiais, as águas subterrâneas, fixou os seus limites, definiu seus marcos e falou, só até aqui. Ele é o Senhor da água. Ele próprio também afirmou, será a água da vida. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Naquela tarde da crucificação, o Senhor da água sussurrou, Dipsaô, tenho sede. Aquele foi um gemido de agonia da humanidade. O Deus eterno que se fez homem de carne e osso estava sofrendo a vergonha, o peso, a dor do meu e do seu pecado. Estava levando sobre si o castigo da justa ira de Deus. Ferido, castigado, moído, rejeitado, sedento, para que todo aquele que nele crê nunca mais tenha sede. Você pode olhar esse quadro de duas perspectivas. Você pode observar, racionalizar, até entender, e achar bonito e pensar, esse Jesus foi um homem especial, um espírito elevado, um grande mestre. Lê de engano, você não precisa de um professor, nem de exemplo a ser seguido. Você é um pecador, você precisa de um salvador. A lei de Deus comina pena capital para o pecado. A alma que pecar, essa morrerá. E ao crer em Jesus como seu Salvador, os méritos da vida, da morte e da ressurreição dele são creditados em seu favor. Você ganha a vida eterna e no céu nunca mais terá sede. A outra perspectiva é assustadora. Sede eterna. Jesus Cristo contou uma história sobre a sede eterna. A parábola do rico e do mendigo, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19, que nos apresenta dois personagens. Um rico, que se vestia das mais finas roupas e, enquanto viveu nesse mundo, se regalava esplendidamente. E um Lázaro mendigo, cheio de chagas, piedoso. O rico morreu sem Deus e foi para o inferno. E lá estando, veio de lá o seu grito. Lázaro, molha a ponta do teu dedo e vem refrescar a minha língua, porque eu padeço nessa chama. Só que não. Sem Jesus, refresco só em sonho. Um sonho ruim, que de certa forma foi mencionado por Isaías, o profeta, no capítulo 29 do seu livro, verso 8, e aqui registra, será também como um faminto que sonha que está a comer, mas acordando, sente-se vazio. Ou como o sequioso que sonha que está a beber, mas acordando, sente-se desfalecido e sedento. Olhe para a cruz.
ela está vazia. Porque Jesus nela morreu, mas ele ressuscitou. Pense em qual será o seu grito. Tenho sede! Ou nunca mais sede. Que Deus te abençoe. Hoje é sexta-feira em Jerusalém, com a cruz sobre os seus ombros, ele vem. Como ovelha muda, não reclama com ninguém. Amanheceu e a dor que ele sente é demais. A caminho do Calvário ele vai, condenado a morrer em meu lugar. Ele morreu, o seu corpo foi rasgado, ele foi crucificado pra me perdoar. A terra tremeu, o sol se escondeu, o véu se rasgou e a sexta-feira terminou. A cruz já está vazia, ele foi levado no sepulcro, o seu corpo já foi colocado. Os discípulos com medo pensam em parar, se esqueceram da promessa, estão a chorar. De repente no sepulcro algo aconteceu, os soldados vão ao chão, a pedra se moveu. A notícia entre o povo logo se espalhou, o sepulcro está vazio, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, sobre o inferno e a morte ele triunfou. Sobre a cabeça da serpente ele já pisou. Tomou as chaves do diabo e fez estremecer. Ele é o Pai da eternidade, é o dono do poder. Ele subiu ao céu, mas prometeu que vai voltar. A sua igreja redimida ele vem buscar. Mas só aqueles que passarem junto ao pé da cruz vão contemplar naquele dia a face de Jesus. Ele morreu, o seu corpo foi rasgado, ele foi crucificado pra me perdoar. A terra tremeu, o sol se escondeu, o véu se rasgou e a sexta-feira terminou. A cruz já está vazia, ele foi levado no sepulcro, o seu corpo já foi colocado. Os discípulos com medo pensam em parar, se esqueceram da promessa, estão a chorar. De repente no sepulcro algo aconteceu, os soldados vão ao chão, a pedra se moveu. A notícia entre o povo logo se espalhou, o sepulcro está vazio, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, sobre o inferno e a morte ele triunfou. Sobre a cabeça da serpente ele já pisou. Tomou as chaves do diabo e fez estremecer. Ele é o Pai da eternidade, é o dono do poder. Ele subiu ao céu, mas prometeu que vai voltar. A sua igreja redimida ele vem buscar. Mas só aqueles que passarem junto ao pé da cruz vão contemplar naquele dia a face de Jesus.
Como ovelha, o matadouro foi sem reclamar. Foi humilhado e ferido só por me amar. Mas lá na cruz gritou bem alto: consumado está. Para cumprir a profecia, seu trono deixou, e no Calvário a sua vida então entregou. Mas ao terceiro dia, meu Jesus ressuscitou. Sobre o inferno e a morte ele triunfou. Sobre a cabeça da serpente ele já pisou. Tomou as chaves do diabo e fez estremecer. Ele é o Pai da eternidade, o dono do poder. Ele subiu ao céu, mas prometeu que vai voltar. A sua igreja redimida ele vem buscar. Mas só aqueles que passarem junto ao pé da cruz vão contemplar naquele dia a face de Jesus. A tua face verei, Jesus, como Ele Estamos aqui nesta bela manhã, uma manhã de Páscoa. Comemoramos com alegria, com prazer, a Páscoa do Senhor Jesus. Estamos no culto de 7 palavras. Eu convido, vamos ler a palavra que se encontra em João 19:30. Então Jesus, depois de ter tomado vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Estava concluída a obra, estava consumada a obra, está feito, acabou. A missão estava cumprida. A luta de Jesus findou. Este termo, em grego, é um termo contábil que significa pago integralmente. Jesus pagou integralmente o preço do nosso pecado. Está consumado. As palavras "está consumado", essas duas palavras ditas por Jesus na cruz, têm um significado muito profundo. A angustiosa caminhada de Jesus para morrer na cruz do Calvário e iria concluir a maior obra já iniciada nessa terra, uma obra infinitamente grande, acima de tudo, tão difícil, tão complicada. Não é sem motivo que Jesus estava muito angustiado. Mesmo antes de começar o seu sacrifício propriamente dito, todo o caminho que se encontrava à sua frente, ele falou as comoventes palavras que se encontram em Lucas 12:50. Há um batismo em que eu hei de ser batizado, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Não foi nada fácil para Jesus. Jesus estava angustiado e declarou isso abertamente: agora minha alma está perturbada, abalada, consternada. A alma do nosso querido Salvador estava tremendamente angustiada, sabendo o que ele iria enfrentar. Bem antes da cruz, Jesus já sofria profundamente. A luta lá no Getsêmani, narrada em Lucas 22:44, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caiu sobre o chão. Ali ele foi tomado de agonia, de tristeza, sentiu literalmente as angústias da morte. O sofrimento de Jesus não foi somente ali no jardim. Toda a sua vida terrena, Jesus sofreu angústia. Jesus já sabia o que esperava. A missão era tão terrível, a escuridão tão densa, trevas
as dores tão profundas e agudas. Nós não temos nem como avaliar, nem como analisar o sofrimento do Senhor Jesus. A sede insuportável, a solidão tão aflitiva, o coração martirizado do Cordeiro de Deus, clamou ao Pai. Na narrativa profética do Salmo 22, antecipava já o sofrimento do Senhor Jesus. Diz assim: muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, abrem contra mim a sua boca, como um leão que despedaça e ruge. Como água me derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força secou-se como um caco, e a língua se me pega ao paladar. Tu me puseste no pó da morte, pois cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cerca, traspassaram-me as mãos e os pés, passo a contar todos os meus ossos. Eles me olham e ficam a mirar-me, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes. Mas tu, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Nunca devemos, contudo, pensar que em algum momento o Salvador tenha perdido o foco da sua missão, ou tentado esquivar-se da cruz, ou do caminho de sofrimento que esperava por ele. Na sua declaração em João 12, 27, ele diz: agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a esta hora. Jesus sabia do seu compromisso, sabia da sua missão. Jesus disse ainda em João 4,34, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O filho estava convicto da sua missão. O filho caminhava para o Gólgota, caminhava para o Calvário, disposto plenamente a enfrentar a cruz. Em momento algum, Jesus tentou desistir. Ele queria consumar a obra que lhe coube. O momento da cruz. Chegou o momento da cruz. Com a morte do nosso Salvador na cruz do Calvário, estava cumprida a grandiosa, preciosa, lucrativa e dolorosa missão jamais entregue a alguém. Nosso Senhor morreu como Filho de Deus na cruz, mas como homem legítimo suportou toda a tortura envolvida de sua incumbência. O Filho de Deus foi incumbido da difícil tarefa de salvar a humanidade, ainda mesmo antes da fundação do mundo. Houve um concerto entre a Trindade Santa e Jesus foi escolhido. O mais amado do Pai foi feito Cordeiro de Deus. Jesus foi morto antes da fundação do mundo, como diz em Apocalipse 13:8, para resgatar, expiar os pecados de um povo eleito antes da fundação do mundo. Como o apóstolo Paulo diz em Efésios: bendito, ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, como nos escolheu antes da fundação do mundo, em amor, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Portanto, alguém teve que morrer em nosso lugar, para expiar nossa culpa. Alguém que não tivesse pecado, que nem precisava ser castigado pelos seus próprios pecados, mas ele estava lá sendo castigado pelo meu, pelo seu, pelos nossos pecados. A tarefa está cumprida. O Filho de Deus sofreu e morreu. Aguentou o amargo fim e realizou plenamente. E essa consumação, a obra está consumada. Que benefícios traz? Que bênçãos traz? Aí nós pensamos nas palavras do apóstolo Pedro, sabiamente diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata
ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto do fim dos tempos, por amor de vós. A obra está consumada, a tarefa está cumprida, a luta do Cordeiro de Deus já passou definitivamente. Nós somos o seu triunfo, nós somos a recompensa pelas suas dores indizíveis. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por ter se empenhado, ele levará o fruto e receberá a plenitude, que é a multidão de pessoas que têm vida eterna por meio da sua morte. É por isso que João narra lá em Apocalipse. João viu os anciãos que cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, de toda língua, povo e nação, para o nosso Deus, e fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Está consumado, exclamou Jesus. Anistia geral está proclamada a todas as pessoas do mundo inteiro. A partir desse momento, qualquer pessoa, por mais ruim, por mais pecadora, por mais suja, pode vir a Jesus e receber a garantia e estar liberta para sempre. Essas duas palavras de Jesus na cruz do Gólgota são capazes de transformar pobres pecadores, pecadores perdidos e imundos, em filhos de Deus, perdoados, justificados e limpos. Diante dessas palavras magníficas, diante de todo o profundo significado que elas apresentam, podemos afirmar: estamos salvos hoje e para toda a eternidade. Podemos testemunhar e confessar que essas duas palavras transformaram completamente a nossa vida. Quando Jesus declarou: está consumado, sua luta tinha chegado ao fim, nossa luta também terminou. Podemos proclamar com júbilo: está consumado, e refugiar-se no Salvador. Ele sofreu por nós, foi torturado por nós, maltratado por nós, sangrou por nós, lutou por nós. Nele encontramos a paz e nos espera a sua obra está consumada. A luta passou, agora o céu está aberto e cada um de nós pode chegar aos pés do Senhor Jesus. Podemos agora cantar esse cântico lindo, né? É meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. O trabalho é só de Jesus. A obra é só de Jesus. A missão é só de Jesus. Quando Josafá foi à guerra, lá em Crônicas, Deus falou para Josafá: nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Foi o que Jesus fez por nós. A batalha era dele, a luta era dele, a obra era dele. E nós agora podemos saber que Jesus está dando fim às guerras, aos sofrimentos, ao ódio, ao pecado, à morte. É só alegria, acabou o choro, acabou o sofrimento, porque Jesus venceu. Graças a Deus, porque Jesus venceu. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. O último brado do Senhor Jesus na cruz do Calvário. A hora da morte estava chegando. O momento da separação já estava a ponto. Palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 46, nos diz: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O que dizer no momento da morte? Naquele momento, o final da vida, quando a última hora chegar, o que sairá dos nossos lábios? O que dizer?
o que falar. Alguns poetas tratam a morte como um diálogo, mas eu prefiro entender e ver a morte como um ato de contemplação. Para aqueles que creem, descanso e esperança. Para aqueles que não creem, desespero e castigo. O Salvador entrega a sua vida nas mãos do Senhor no momento da morte, porque ao longo de toda a sua história, Ele havia entregado o controle dos seus dias nas mãos do seu Pai. A sétima expressão na cruz é uma expressão de contentamento, de entrega, de segurança, de descanso, tal como o sétimo dia da criação o foi. Uma expressão de contraste, porque ao longo dos evangelhos, lemos que a vida do Senhor Jesus estava nas mãos dos homens. Aqueles últimos dias da sua vida estava sob a sentença de homens injustos, impuros e impiedosos. Mas agora, Jesus não mais estava nas mãos de homens, de juízos imparciais, de juízos falhos, de juízos humanos, de juízos desequilibrados. Jesus estava nas mãos do Pai. É o retorno para casa, é o despertar na presença do Senhor, é a comunhão e não mais a separação. A palavra do Senhor nos diz que ao pecador cabe a morte e depois o juízo. Com Cristo foi diferente. Primeiro veio o juízo, a sentença de Deus na cruz do Calvário, e depois de sorver até a última gota, depois de consumar a sua obra, vem a morte. Com o pecador, a morte, depois o juízo. Com o Salvador, o juízo e depois a morte. Para o pecador, a morte é algo inexplicável. Para o Salvador, a morte é um ato de passiva tolerância. O Senhor entrega o seu espírito. Ele se rende, pois ele sabia em quem estava depositado o seu tesouro e ele sabia que o Senhor o guardaria até o dia final. Tudo isso para que hoje, ao enfrentarmos a morte, possamos sim chorar, porque a morte é o momento das trevas, das lágrimas, da dor, da angústia, do medo, da saudade, da tristeza, da perda, da aflição, da ruína, do fim. Jesus disse isso e expirou. Findou-se a vida. Para nós parece o fim, para Ele era apenas o começo. Para que todos aqueles que nele creem, também ao enfrentar a morte, possam apenas iniciar um recomeço com o Senhor. Creia em vida, não é tempo de trevas, é tempo de luz. E daí, quando chegar a última hora, quando ressoar a última trombeta, nós não teremos que dizer nada, porque Cristo já disse tudo na cruz do Calvário, em o nosso lugar, a Ele a glória, porque no Senhor nosso tesouro está guardado. Pai, nas Tuas mãos eu entrego a minha vida, os meus dias, os meus medos, para que no último dia a minha vida seja guardada pelo Senhor e eu possa bradar:
Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Não há separação mais com o Pai, a comunhão com o Senhor em Cristo Jesus, o amado de nossas almas. Amém. Aleluia para a cruz, aleluia ao sangue teu, precioso sangue que na cruz de toda mancha nos limpou e do pecado libertou. Espinhos grande dor, furando a face do Senhor, a doce face do meu Rei. Aleluia, cantarei, pois o Calvário atravessou o meu pecado, ele levou, e o Salvador morreu por mim. Aleluia para a cruz. Aleluia para a cruz. Aleluia pela dor e pelos cravos em suas mãos, tomou o meu lugar, o Rei, por mim morreu meu Salvador. Aleluia para a cruz, ao Cordeiro que morreu e do seu trono a nos desceu e suportou tão grande dor. Por mim morreu meu Salvador. Aleluia, cantarei, pois o Calvário atravessou o meu pecado, ele levou, e o Salvador morreu por mim. Aleluia para a cruz. Aleluia, cantarei, pois o Calvário atravessou o meu pecado, ele levou. Me alegrarei em sua cruz.